Hello, hello, hello. Welcome to another episode of our podcast. Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast maroto, porque você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. I'm Teacher Jordan and I'm here to help you. Estou aqui para ajudar você nessa jornada que é se comunicar no seu trabalho com mais naturalidade, usando as expressões que são mais comuns no inglês corporativo, ok? So, let's get started. No episódio de hoje, a gente tem um contexto que é muito importante. Então, vão ter ali uma certa situação em que o chefe está conversando com o funcionário sobre um projeto que é especialmente importante para a empresa. Como eu acredito que você que está me ouvindo é também um profissional de alta performance, isso não é exatamente uma situação incomum para você. Antes de iniciarmos propriamente dito, vou lembrar para você que nós temos sempre um PDF que acompanha e expande e te dá mais opções de vocabulário, etc., para que você consiga reter com mais profundidade o que nós trabalhamos aqui em áudio e vídeo. E também temos ali todas as nossas redes sociais, tanto da escola quanto as minhas pessoais, para que você também possa ter contato ali diário com oportunidades, estratégias, dicas de se comunicar em inglês com a maior assertividade possível. So let's go, vamos escutar. Hi, you called me? Yes, I did. Sit down, please. Okay, anything wrong? Mrs. Elizabeth? No, don't worry. I just want to remind you of some things. Okay. So this week we'll receive some guests here, remember? Impossible to forget. Everybody just talks about it. Yes. Anyways, people talk about it because it is important. Sure, The way I see it, this is a crucial moment for us. sure. You must review all our presentations. Everything must be perfect. Okay, You must also quickly reserve a room for the presentation. got it. Are you okay, Mrs. Elizabeth? I am. A bit worried, though. Everything is going to work just fine, Mrs. Elizabeth. Don't worry. I hope so. Ok, bom, aqui é interessante porque tem uma certa demanda vindo de um chefe, né? Ainda assim tem uma certa preocupação no ar, devido à importância do projeto, right? Primeira frase, a gente abre com Hi, you called me, que é, você me ligou? You called me? Yes, I did. Sit down, please. Você vai se lembrar das aulas lá do inglês inicial. Sit down vai dar a ideia de se sente. Qual seria o oposto? Stand up. Você lembra do stand-up comedy, que é a comédia em pé? Então, sit down é o oposto. Então, se sente, por favor. Sit down, please. E aí, bom, já tem um certo momento de tensão ali no ar, né? Ok. Anything wrong, Mrs. Elizabeth? Então, alguma coisa errado, Mrs. Elizabeth, né? Anything wrong? Então, anything, alguma coisa, e o wrong é errado, né? Então, alguma coisa errado, Mrs. Elizabeth, que vai dar essa ideia de senhora Elizabeth. Em português, geralmente, a gente não tem esse mesmo grau de formalidade, assim, né? De chamar de Mr. ou Mrs. Em inglês, isso tende a ser um pouco mais comum, né? E Mrs., você vai se lembrar que a senhora, geralmente, uma mulher casada. Então, ultimamente, a gente tem quebrado alguns paradigmas nesse sentido, mas é importante também que a gente saiba caso seja necessário, ok? Então, como é que seria a pergunta mesmo? Alguma coisa errada? Anything wrong? Anything wrong? Mrs. Elizabeth vai responder, No, don't worry. I just want to remind you of some things. Ok. Então, o remind you of vai dar a ideia de te lembrar. Eu só quero te lembrar de algumas coisas. I just want to remind you of some things. Note que eu uso remind junto com a expressão of. Remind
of. Isso também é uma característica da língua inglesa e muito importante. Alguns verbos preferencialmente são ligados a algumas preposições específicas. Então, remind é o verbo, e quando eu digo preposição, são essas palavrinhas pequenas que acompanham. Então, of, in, on, at, from, about, e aí por diante, né? Então aqui, quando você vai tomar nota, se lembra de anotar as duas juntas. Remind of, que é se lembrar de algo. Então a frase seria I just want to remind you of some things. Vamos praticar? I just want to remind you of some things. I just want to remind you of some things. E ela vai responder ok. Ok, né? So, this week we'll receive some guests here, remember? Vamos escutar essa pergunta. So this week we'll receive some guests here, remember? This week we'll receive some guests here. Então, guest é um convidado. Alguém que você vai receber ou na sua casa ou na empresa, né? Poderia falar também visitor. É um visitante. Visitor ou guest. Então, nós vamos receber alguns convidados, alguns visitantes aqui, se lembra? This week, we'll receive some guests here, remember? E pela grafia aqui do will receive, você vai notar que tem o we, will, junto. Will, que vai dar a ideia de nós vamos. E ela vai dizer, impossível esquecer, impossible to forget. Impossible to forget. Everybody just talks about it. Né? Todo mundo só fala sobre isso. Everybody just talks about it. E ela vai complementar dizendo, yeah, anyways, people talk about it because it's important. Bom, você vai se lembrar também de um episódio anterior em que o anyways era enfim. Isso é bastante importante para você manter ali aquelas conexões, né? Então, enfim, é isso. São palavrinhas pequenas que, quando memorizadas, podem fazer uma baita diferença na sua comunicação, né? Enfim, todo mundo fala sobre isso porque é importante. Então, people, né? As pessoas, people talk about it because it is important. Então, as pessoas falam sobre isso porque é importante. Aqui, note que o talk, ele é seguido de about. É outro exemplo desses, de um verbo que geralmente é seguido de uma preposição, uma outra palavra, de forma fixa. Eles vão bem um com o outro. Então, geralmente, quando eu digo talk, falar sobre tende a ser talk about. Falar para alguém tende a ser talk to, ou eu posso dizer também talk with. Gostaria de falar com você. I'd like to talk with you. Ou eu gostaria de falar para você alguma coisa. I'd like to talk to you. Ok? E ela vai concordar, vai dizer sure. Vamos escutar tudo para a gente não perder o contexto do começo até o sure. Impossible to forget. Everybody just talks about it. Yes, anyways, people talk about it because it is important. Sure. Ok. E aqui a gente continua com a Miss Elizabeth tentando passar para a colaboradora o quão importante é aquele momento. E ela diz isso sobre a perspectiva individual dela. Ela diz, the way I see it, this is a crucial moment for us. The way I see it é literalmente sobre a minha perspectiva, da forma como eu vejo isso. De novo, é uma expressão memorizável que pode, de novo, trazer essa ideia da minha opinião. Então eu tenho algumas possibilidades. Eu posso falar in my opinion, in my point of view, from my perspective, ou eu posso dizer the way I see it. The way I see it, this is a crucial moment for us. De novo aqui, eu vou te atentar sobre a necessidade mesmo da gente ter, às vezes,
palavras correlatas ou mesmo sinônimos para que a gente não soe repetitivo e, inclusive, tenha variações que permita com que o nosso vocabulário seja de fato mais extenso, que a nossa fala não seja cansativa, repetitiva. Então eu posso falar, esse é um momento importante pra gente? This is an important moment for us? Ok. Mas eu posso falar crucial, que dá a mesma ideia, né? Crucial. Ou eu poderia falar essencial, essential. Ou eu poderia falar vital, vital. Note que são 3 palavras que, se eu não estiver errado, vêm do latim e são muito próximas ao português, que são facilmente memorizáveis e evitam com que você fique repetindo, né? Important, 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 important. Muitas vezes. E acabe sendo um pouquinho cansativo, né? O seu discurso. Então ela diz: The way I see it, this is a crucial moment for us. Vamos repetir a última parte? This is a crucial moment for us. This is a crucial moment for us. E essa Samantha vai concordar de novo. Sure. E aí, aqui vem as tarefas, né? You must review all our presentations. You must review all our presentations. Must é uma alternativa um pouquinho mais formal para have to. Então você tem que, você deve, you must. Então temos aqui uma categoria de palavras que são muito importantes. Can, poder, should, deveria, could, pode ser poderia, e aqui must também vai nesse mesmo sentido, que é você deve, you must. Então quando ela diz you must review all our presentations, você tem que revisar, você deve rever todas as nossas apresentações. E um complemento: tudo deve ser perfeito, ou tudo deve estar perfeito. Everything must be perfect. Everything must be perfect. Samantha só concorda, diz ok. E outra tarefa que a Samantha também é incumbida de fazer é you must also quickly reserve a room for the presentation. You must also quickly reserve a room for the presentation. Vamos escutar só essa parte final, essas últimas 3 frases. You must also quickly reserve a room for the presentation. Já aprendemos que you must é você deve. O quickly dá a ideia do fast. Quick, fast. Quickly dá a ideia de rapidamente. Então, depois nós podemos também expandir isso, mas a ideia de que algumas palavras terminadas em L e Y é como o final mente em português. Então, quick é rápido. Quickly tende a ser rapidamente. You must also quickly reserve a room for the presentation. Você também tem que rapidamente reservar uma sala, né, para a apresentação. E a Samantha vai concordar dizendo got it. Got it. No áudio você percebeu que a partir daqui tem um certo espaço em branco, assim, uma certa tensão que está no ar ainda. E a Samantha, entendendo isso, vai dizer: tá tudo bem, senhora Elizabeth. Are you okay, Mrs. Elizabeth? Note que aqui tem uma diferença mínima de sentido, mas que é crucial. Eu posso perguntar are you fine? Ok. Dependendo do tom de voz, poderia ser também empregado. Mas aqui a palavra ok vai mais no sentido assim de tá tudo bem. Ela supre melhor essa necessidade. Are you okay, Mrs. Elizabeth? Ela vai dizer, eu tô um pouco preocupada, no entanto. I am a bit worried, though. A bit worried, though. Esse though, no final da frase, tende a ser o no entanto, mas um pouco preocupado. A bit worried, though.
é uma construção um tanto quanto contraintuitiva para quem fala português, né? A gente geralmente não construiria uma frase naturalmente assim. Por isso que é legal você escutar um podcast como esse, né? Você vê no contexto essa possibilidade que é tão comum na língua inglesa, mas tão contraintuitiva para brasileiros. De modo que se você aprende a usar isso, você se destaca. Então ela diz, um pouco preocupada, no entanto. A bit worried, though. E então a funcionária, né, a colaboradora, ela vai pacificar o momento. Ela vai dizer, Everything is going to work just fine, Mrs. Elizabeth. Don't worry. Everything is going to work just fine. Note que o work aqui não é trabalhar, mas é funcionar. Então eu estou num hotel, por exemplo, e o seu ar-condicionado, melhor dizendo, né? O ar-condicionado não funciona. Você dizer, the AC doesn't work. Que é a ideia de o ar-condicionado não funciona. The AC doesn't work. Ok. Então aqui ela está dizendo, tudo vai funcionar bem, senhora Elizabeth. Não se preocupe. Everything is going to work just fine, Miss Elizabeth. Don't worry. Você vai se lembrar do don't worry, é não se preocupe. Última frase é I hope so, que dá a ideia de tomara que sim. I hope so. Então, hope tem essa ideia de esperar, no sentido de ter esperança, né? Eu espero que sim. Tomara que você esteja certa. Eu posso dizer simplesmente I hope so. Ok. Então vamos escutar tudo, do começo ao fim, garantido entendimento. Let's go. Hi, you called me? Yes, I did. Sit down, please. Okay, anything wrong? Mrs. Elizabeth? No, don't worry. I just want to remind you of some things. Okay. So this week we'll receive some guests here, remember? Impossible to forget. Everybody just talks about it. Yes. Anyways, people talk about it because it is important. Sure, The way I see it, this is a crucial moment for us. sure. You must review all our presentations. Everything must be perfect. Okay, You must also quickly reserve a room for the presentation. got it. Are you okay, Mrs. Elizabeth? I am. A bit worried, though. Everything is going to work just fine, Mrs. Elizabeth. Don't worry. I hope so. Okay, so how was that? Easy to understand. Piece of cake, né? Você lembra dessa expressão? Piece of cake, da ideia do mamão com açúcar. Piece of cake. Bom, espero que tenha sido. Geralmente no começo a gente tem algumas dúvidas assim, né? A gente consegue entender o contexto e depois com as explicações as coisas tendem a ficar mais claras. Então, espero que você tenha gostado. Se lembre que todos os nossos episódios são acompanhados por um PDF correspondente, onde você tem a possibilidade ali de expandir e reter melhor o conteúdo. Extremamente importante, não perca essa oportunidade. E também estamos, vou reforçar, estamos no Instagram como a escola e também no meu pessoal. Todos os links aqui na descrição. So, I'd like to thank you for today. Gostaria de te agradecer por hoje, por esse episódio. And I'll see you in the next one.